Então vamos lá, segura a sua Bíblia na sua mão. Nós estamos falando no mês de maio sobre discípulos de Jesus. Pergunta mais uma vez para quem está do seu lado: você já é um discípulo de Jesus? Amém? Ô Dudes, hoje eu não vou resumir não, que senão vai lá pro discípulo coluna. Irmãos, olha para mim. Ontem nós tivemos Tadel e eu compartilhei com os irmãos uma palavra que eu acho assim muito importante e eu quero falar sobre ela hoje de novo. Amém? Então quem vai anotar, escreva aí: discípulo coluna. Hã? Não acredito que você não vai anotar isso, André. Põe aí, eu não acredito. Isso aí. Quem estava aqui ontem pode ser uma continuação. Por quê? Ontem eu não vou usar os mesmos textos que eu usei ontem. Não. Mas na hora que eu cheguei em casa, eu fui dormir com o Espírito Santo me lembrando 2 textos que falam mais exatamente o que eu queria dizer. Amém? Então eu vou falar deles hoje. Então quem estava ontem vai só completar a mensagem aí. Amém? Então olha lá, nós estamos falando sobre discípulo. Então só recapitulando os temas. Na primeira quarta-feira nós aprendemos a essência de um discípulo, que se resume em 2 palavras. Quem se lembra? O que resume a vida? Ser como. Jesus disse que basta ao discípulo ser como seu mestre. Então essas 2 palavras resumem a vida de um discípulo. Ser como. O seu propósito, o propósito maior da sua vida como discípulo de Jesus, qual é? Ser como Ele. Fala com quem está ao seu lado: o seu sonho deve ser como Jesus. Amém? Depois nós vimos as condições para ser um discípulo. Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Depois, na terceira quarta-feira, nós... eu acho que eu estou esquecendo de uma. Mas depois nós vimos as recompensas de um discípulo a semana passada. Amém? E hoje eu já iria para uma outra parte, mas creio que o Espírito Santo está nos conduzindo a falar mais uma vez sobre o discípulo coluna. Fala com quem Deus fala: você é um discípulo coluna? Deixa eu só falar do exemplo para vocês entenderem. Olha para aquela coluna ali, ó. Tá vendo aquela coluna ali? Domingo ela estava ali? Estava? Quem viu ela ali domingo? E ela está ali hoje. Tudo bem? Você vem sempre por aqui? Pois é. Agora, quem aqui acha que ela vai estar ali domingo no mesmo lugar? Quem que acha? Por quê? Porque ela é uma coluna. Então, 2 as principais características de uma coluna. Coluna é feita para sustentar, e a coluna, ela nos dá a certeza de que ela vai estar no lugar onde ela foi colocada. Então eu vou dizer de novo: as 2 principais características de uma coluna ela é feita para sustentar, e segundo, talvez a maior virtude dela é que nós temos certeza de que ela vai estar no lugar onde ela foi colocada. Quem entendeu diz amém. Então agora, vamos lá, hein? Põe o texto para mim. Olha que texto, irmãos. Olha que versículo poderoso. Olha lá. Anote aí, Gálatas 2:9. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser abrir aí, senão só anote. Gálatas 2:9. Anotou? Olha o que diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz, hein? Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então eu vou repetir o início lá, ó. Reconhecendo a graça que me foi concedida. Quem? Pedro, Tiago, Pedro, João, os 3 mais próximos de Jesus.
Tiago, Pedro e João. Agora olha as palavras em destaque. Tidos como colunas. Talvez tenha tradução que está dizendo assim, tidos como colunas na igreja. Tem alguma tradução que está dizendo isso? A sua está igual lá? A sua está o quê? Eram reputados colunas. Alguma outra tradução diferente? Na minha tradução judaica diz assim, olha, tidos como colunas na comunidade. A comunidade é a igreja. Mas já deu para entender. Olha lá, Tiago, Pedro e João, tidos, reputados. Sabe o que quer dizer isso? Não foi eles que disseram assim, nós somos coluna. Não. A igreja olhava para eles e dizia assim, Tiago, Pedro e João são uma das colunas da igreja. Então presta atenção, tidos como significa que não foi eles que se autodeclararam, não foi eles que subiu no altar da igreja e falou assim, irmãos, eu, Pedro e João somos colunas da igreja. Não é um título dado por eles mesmos, não foi eles que começou a falar assim, olha, vocês têm que me chamar de coluna. Não, a igreja, por observar eles, começou a dizer, esses três são colunas da igreja. Isso é muito forte, irmãos. Fala com quem está ao seu lado, isso é muito forte. Amém? Irmãos, olha para mim, ali nós vemos algo prático na vida da igreja. Amém? Essa palavra não é uma palavra teórica, essa palavra não tem a ver com dons e nem a ver com o seu chamado, ela tem a ver com a sua atitude. Quem está entendendo diz amém? Porque independente dos dons que Deus te deu, independente do seu chamado específico, independente da sua função, da sua posição na igreja local, independente disso, é possível você se tornar uma coluna na igreja local. Quem está me entendendo? Diz amém. Tidos por coluna. Tidos por quê? Olha o texto de Apocalipse, olha lá. Apocalipse capítulo 3, versículos 11 e 12. Tome nota, Apocalipse 3, 11 e 12. Diz assim, olha o que diz, irmãos. Jesus dizendo, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Olha lá, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor, daquele que reteu o que tem, daquele que não deixar ninguém tomar a coroa, farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais será tirado. Jesus está dizendo assim, eu vou fazer daquele que perseverar, daquele que reteu o que eu dei para ele, uma coluna, e aonde eu colocar ele jamais vai sair. É como aquela coluna ali, irmãos. Você tem dúvida de que ela vai estar ali? Não tem. Ela vai estar ali domingo a domingo. Amém? Ela vai estar ali. Então olha para mim. Deus quer que você se torne coluna na sua igreja local. Fala com quem está do seu lado. Deus quer que você se torne coluna na sua igreja local. O que é o discípulo coluna? É aquele que o pastor, que o líder da igreja, é aquele que a igreja, não só o pastor, como a igreja inteira sabe que nós podemos contar com eles, que nós podemos ter certeza de que essa pessoa vai estar ali. Dos homens aí, quem é coluna aqui? Quem vai ser coluna aqui? Dos homens. Então vem aqui um homem coluna. Vem aqui um homem coluna. Olha para mim.
Isso, se você se tornar coluna na igreja, é isso que vai acontecer. Fica aqui. Só um. Pode ser só um. Fica aí. Uma pessoa coluna na igreja, ela é o seguinte: a igreja tem certeza de que a pessoa vai estar ali. O pastor tem certeza de que ela vai estar ali. A ponto dele fazer assim, ó. Quem entendeu? Coluna, meu irmão. Deus abençoe. Amém? Quem quer ser o próximo? Você confiaria? Você tem que ser coluna. O pastor e os irmãos, a igreja inteira, irmãos, tem que confiar dessa forma em você. Se você se tornar coluna, essa vai ser a confiança que o pastor Carlos, que a pastora Ana e que todos nós vamos ter em você. Nós podemos ficar tranquilos, porque nós sabemos que você vai estar ali. Quem está entendendo, diz amém? A gente não precisa, pessoas colunas, discípulos coluna, o pastor não precisa implorar ele para estar ali numa posição, ele vai estar. Amém? O que Deus tem confiado a você? Retenha o que você tem. Deus te confiou liderar uma célula, você vai ser um líder coluna na sua célula. Deus te chamou para fazer parte do núcleo de uma das células, você vai ser coluna naquela célula? Quem está entendendo, diz amém? Deus está te chamando para ser um obreiro, você vai ser um obreiro coluna? Quem está entendendo, diz amém? Fala com quem está ao seu lado, e aí? Agora, se você tem, você vira para quem está ao seu lado e fala assim: olha minha bela cara de coluna, fala com ele. Quem está entendendo, diz amém? Volta para mim, Dudes. Olha lá, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna. E olha para mim, sabe o que é interessante, que eu vejo em toda a Bíblia? É que a igreja reconhece quem é coluna e quem não é, irmãos. Sabia disso? A igreja reconhece quem é e quem não é coluna. Em Atos capítulo 6, a Bíblia fala que os apóstolos estavam ficando, eles estavam deixando de orar e de pregar para ter que ficar servindo à mesa. E aí os apóstolos fizeram uma reunião e falaram assim: olha, nós não podemos deixar de orar e de ler a palavra, preparar mensagem para servir mesa. Tanto que tinha várias pessoas, várias viúvas que começou a ficar sem o marmitex diário que eles distribuíam. E aí os irmãos, os discípulos gregos reclamou para a liderança. E eles falaram: a gente tem que resolver isso. E aí, olha, posso te dizer, não foi os 12 que virou e falou assim: Beltrano, fulano, ciclano, Estevão, Felipe, papapá, vocês 7, vem cá. Os 12, sabe o que eles fizeram? Eles viraram para a igreja e falou assim: escolham 7 irmãos e apresente para nós. E foram para o escritório ficar quieto. A igreja, que ali já era mais de 5.000 pessoas, pensa no dia que a Vida Nova tiver 25.000 pessoas. Pensou? Então, aí o pastor vira e diz assim: nós precisamos de mais obreiros, nós precisamos de mais líderes de células, nós precisamos... E aí nós temos que chegar a um nível de não é o pastor que vai escolher, é ele virar para a igreja e falar assim: irmãos, escolham dentre vocês aí 7 irmãos. E agora eu te pergunto, a Bíblia fala que os 7 que a igreja escolheu eram cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. Quem escolheu foi a igreja. Amém? Ser coluna é isso, irmão. A igreja inteira te reconhece como coluna. Quem está entendendo? A igreja inteira. Porque, irmãos, olha, na minha opinião, a pior coisa que tem é eu falar assim: o Claudão vai ser líder aqui. E eu olhar para a igreja e ver caras de dúvida, caras de receio, sabe? Caras desconfiadas. Isso não pode ter no nosso meio, irmãos. Amém?
Isso não pode ter no nosso meio. Por quê? Em primeiro lugar, a igreja precisa reconhecer você como coluna. Quem está entendendo, amém? O pastor precisa reconhecer você como coluna. Pior coisa que tem, obrigado. Pior coisa que tem, irmãos, é o pastor ficar. Hoje tem Tadel, será que fulano vai ir? Acho que eu vou ter que mandar mensagem no PV lá no WhatsApp para fulano para ver. Acho que eu vou ter que... o Tadel é daqui 15 dias agora, eu vou ter que ficar todo dia mandando mensagem para o Claudão para ele estar no Tadel. Irmãos, posso te falar? Isso consome um tempo do pastor e consome uma energia emocional, espiritual e física que eu vou te falar com você. Pensa no que é você falar com seu filho, não faz. Mãe, quem é que é mãe? Quem é que é mãe, pai? De filho já jovem. Quando o seu filho não avisa que horas que vai chegar, como é que você fica? Cabelado. A maioria, 100% das mães diz assim, eu não durmo enquanto ele não chega. E isso consome as mães. Agora olha para mim, no ministério, na igreja local é a mesma coisa. Quando o nosso líder principal tem que ficar se afligindo. Amanhã, será? Você tem que ser coluna. Fala com quem está certo, você tem que ser coluna. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas. Tido como colunas. Será que a vida nova, a igreja no geral, já te reconhece como uma coluna? Amém? Esse deve ser o seu desejo, irmãos. Isso não quer dizer que tudo que você vai fazer para mostrar para a igreja, não é isso. Porque isso aí também é uma atitude errada. Não é você fazer e querer mostrar, mas é de forma natural, sem querer se mostrar, sem você ter que, a igreja reconhecer. E ainda que ninguém fale, ainda que o pastor não diga que fulano de tal é coluna, ainda que não seja pronunciado, mas aqui no consciente das pessoas, mesmo elas não verbalizando isso, no fundo elas sabem que você é coluna na vida nova. Está entendendo? E olha para mim, em primeiro lugar, na vida nova, coluna tem que ser os líderes de célula. Amém? Os líderes de células, depois obreiros. Quem está entendendo? Amém? Quando o pastor, quando você é levantado como líder de célula, como obreiro, passa. É Deus pegando você e colocando como uma coluna no santuário dele, que é a igreja. Só que o desejo dele é que dali você jamais saia. Jamais saia. Amém? Jamais saia. Deus te colocou vocês como líder da Galileu. Nós não podemos ter dúvida de que vocês vão estar lá na Galileu. Nós, como liderança da igreja, nós não queremos ter dúvida. E aí eu digo para vocês, quanto mais os visitantes. Porque imagina, o líder desenvolve um estilo de vida tal, que o visitante não sabe se toda quinta-feira vai ter célula. Será que hoje vai ter? Do visitante ter que ligar para perguntar, vai ter? Irmãos, tem que ser certeza absoluta. Amém? A menos que aconteça um imprevisto, bem imprevisto mesmo. Do contrário, tem que ser o quê? Coluna. As nossas células têm que ser a coluna da vida nova. A célula não é um grupo da igreja, a célula é o coração da igreja. O que sustenta a vida nova é a célula. Como que a vida nova surgiu? Através de uma célula. E olha o que nós somos hoje. Vai fazer 4 anos, nós já temos uma igreja onde domingo tem frequentado 70, 80 pessoas, e vez ou outra aparece mais de 100 pessoas, só no grupo do WhatsApp tem 66 pessoas, e nós já temos até prédio próprio. Irmãos, eu disse ontem no Tadel, isso não é normal. Isso não é normal. Nós ainda não fizemos 5 anos. E não falando mal, mas eu disse no Tadel ontem, se você for andar pela cidade de Conselheiro Lafayette, você vai achar igrejas que têm mais de 20 anos, e se você for no domingo no culto, não tem 50 pessoas. Eles ainda estão no aluguel. Não é difamar, não é falar mal, quem está entendendo diz amém. Mas é mostrar para você que o que Deus está fazendo aqui na vida nova não é algo comum. Amém? Não é algo comum, irmãos.
O que Deus está fazendo aqui é verdadeiramente a obra de Deus. E você foi escolhido por Deus para fazer parte dessa igreja. Amém? E o desejo de Deus é que você seja uma das colunas da igreja Vida Nova. Quando chegar visitantes ali, os membros da igreja vão apontar para você e falar assim: tá vendo aquele ali, ó? Aquele alto ali, aquele altão ali que tem que abaixar para entrar na porta? Então ele é uma das colunas da igreja. Tá vendo aquela ali, cabelo cacheadinho ali? Ele é uma das colunas da igreja. Quem está entendendo diz amém? Irmãos, a igreja precisa apontar e dizer: aquele ali é coluna, aquele ali é coluna. Quem está entendendo diz amém? Porque esse é o desejo de Deus. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja. Ao vencedor farei dele uma coluna no santuário de Deus. Paz. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Paulo escrevendo o que eu já ouvi falar que talvez é a última carta de Paulo antes dele morrer, que é 2 Timóteo, mas eu não vou te dizer com certeza absoluta. Mas olha o que ele diz na sua última carta. Ele escreveu várias cartas. Ele escreveu 13 cartas, pelo menos que ficaram registradas na Bíblia. E olha o que ele diz para Timóteo, preste atenção. É quase que as últimas palavras dele. Ele falando com Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então vamos por parte. Ele começa dizendo: Timóteo, vem correndo me encontrar. Sabe por quê? Porque Demas, lembra de Demas? Meu filho na fé, discípulo meu, me abandonou. Qual foi o motivo? Ele amou esse mundo, amou o presente século. Ele foi dar uma voltinha, experimentar como é que é, ou já tinha experimentado, gostou e ficou lá. Ele amou mais o mundo, as baladas, aquilo que passa, do que continuar firme no ministério. Olha para mim. Será que algum dia isso vai acontecer com você? Se você se tornar coluna, Jesus disse, ele jamais sairá. Você precisa amar o ministério, a igreja, o reino de Deus, mais do que qualquer coisa nesse mundo, irmãos. Porque ali, imagino Paulo com lágrimas, dizendo, Demas, e para ele citar nome, era alguém conhecido. Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Agora, ele diz, Crescente, porque ali é uma pessoa, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Agora ali, ele não está dizendo que Crescente e Tito abandonaram ele também, amando o mundo. Só Demas fez isso. Agora, Crescente e Tito foram enviados por ele. Paulo era um apóstolo, chegava, essa cidade já ouviu falar de Jesus? Não, então eu vou lá, aí ele começava a pregar nas praças públicas, à medida em que os discípulos, as pessoas iam se batizando, ele plantava uma igreja, alugava um salão, e pegava um dos filhos na fé dele, um dos discípulos chegado dele, e falava, vai para lá, para você liderar essa igreja lá, para você ser o pastor de lá. Irmãos, a Vida Nova vai invadir essas cidades todas ao redor, e em breve nós vamos para todas as nações. Quem é que vai ser enviado? Quem é que vai ser enviado? Os discípulos, irmãos. Os discípulos. Amém? Os discípulos. Eu já estou doido para ver o Patrício ir embora. Ver ele aqui só no Tadel. Eu falo isso com ele. Eu falo com ele, já não estou aguentando mais ver sua cara aqui no culto não, rapaz. Doido que você vai embora lá para Ouro Branco e esteja aqui só no Tadel. Amém? Que é a reunião de liderança. Por quê, irmãos? Nós temos que alcançar as nações. Jesus nos chamou para alcançar as nações. Vocês lembram quando o pastor Paulão veio aqui a última vez? Que estava o Jailson e a Lília aqui, Deus usou o pastor Paulão para falar que eles são chamados pastoral, porém não é aqui. Que a pastora já falou, não, vai não. Mas olha para você ver, irmãos, Deus está com a gente, nós temos crescido. Mas nós vamos precisar de discípulos coluna, para estar assumindo não só as igrejas que vamos plantar, mas também a multiplicação das células. Amém? Talvez você ainda não é um líder de célula, mas você pode se tornar um líder em treinamento. Chega para o seu líder de célula e fala,
pode me treinar, porque eu quero ser coluna nessa célula. Eu vou ser coluna nessa célula e na próxima multiplicação pode contar comigo. Eu vou assumir a próxima célula. Quem está entendendo diz amém? De 15 em 15 dias tem Tadel? Vou estar contigo no Tadel. Amém? É ser coluna, irmãos. E aí ele diz assim: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Depois vocês lêem a carta de Tito na Bíblia. Paulo começa dizendo assim: olha, eu estou escrevendo essa carta porque eu enviei você para ir, para que você levante os líderes de cada congregação. Sabe o que quer dizer isso? Tito estava na Dalmácia, para quê? Para ser o representante de Paulo, para coordenar a igreja que Paulo tinha plantado e para levantar os líderes de célula. Porque lá não usa a palavra célula, porque não existia a palavra célula na época. Mas ele estava falando das pequenas igrejas nos lares. Então Tito, para que ele enviou Tito para a Dalmácia? Para pastorear a igreja e levantar os líderes de célula. Depois você lê Tito para você ver. Então vamos lá. Só Lucas está comigo, aleluia, Jesus. Só Lucas está comigo, o médico, porque Paulo, coitado, apanhou tanto que ele tinha que andar com o médico do lado dele. Agora olha o que ele diz, irmãos, isso é muito forte. Eu quero mudar o nome de Lucas também para cá. Olha lá, ó. Olha ele falando com Timóteo, traga Marcos com você. Por quê? Ele me é útil para o ministério. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ele é útil na obra de Deus. Ele é útil no meu trabalho de plantar igrejas, de pregar o evangelho. Ele é útil no meu ministério. Ele me ajuda demais. Ele é um coluna. Eu posso contar com ele. Amém? Será que o pastor Carlos já pode dizer assim: traga o fulano, porque ele é muito útil no ministério? No último Tadel, sem ser de ontem, estava aqui o irmão Rodrigo e a sua esposa. Quem lembra? O irmão Rodrigo. Eles são discípulos do pastor William Werneck, que creio que a maioria já conhece, de Belo Horizonte. Sabe quem que indicou o irmão Rodrigo para o pastor Carlos? Pastor William Werneck. Mandou mensagem para o pastor Carlos e falou: vou mandar o Rodrigo aí para ministrar. E é a primeira vez que ele ministrou, irmão. Sabia? Primeira vez. De muitas, porém. Eu falei com ele: te prepara, porque Deus te usou para nos abençoar demais. Prepara, porque o pastor William vai começar a te enviar para todo qualquer lugar aí. Mas olha para mim, o que eu estou querendo dizer é: o pastor William, pastor principal da igreja, falou assim: recebe o Rodrigo, porque ele é útil, eu confio nele, ele tem o que dar, e ele é líder de célula. Daqui uns tempos o pastor Carlos vai começar a enviar discípulos daqui para outras igrejas, seja na nossa cidade, seja em outras cidades. Quem é que o pastor vai poder enviar? Imagina o pastor Carlos ligando para um outro pastor de uma outra cidade falando assim: eu vou mandar o meu discípulo Marcelo, recebe ele aí, porque ele vai abençoar vocês, porque ele é muito útil para mim aqui, e eu vou ceder, é só um dia, hein, porque eu preciso dele aqui. Quem está entendendo, sabe? Olha lá, enviei Tiquico a Éfeso, outro discípulo de Paulo, outro filho na fé de Paulo. Ele enviou para onde? Para Éfeso. Irmãos, olha para mim. Nosso desejo é que a Vida Nova cresça aqui em Conselheiro Lafayette, mas nós também queremos plantar igrejas em outras cidades, em outras nações. Amém? Então, quando nós começarmos a plantar igrejas, por exemplo, as duas primeiras cidades que nós já temos irmãos lá é Ouro Branco e Congonhas. Congonhas, por causa não teve gasolina para vir, eles fizeram o culto lá. Quem sabe a gente já corta o cordão umbilical.
Aí vai falar, o pastor está querendo ficar livre da irmã Fernanda, da família e do Patrício. Irmãos, não é ficar livre no sentido de não gostar, não. É ficar livre para a obra expandir. Quem está entendendo diz amém? Para a obra expandir, para ir para Congonhas, Ouro Branco, Itaverava e todas as cidades ao redor. Amém? Amém? E Deus não vai precisar trazer pastor de fora. Os pastores vão surgir daqui, da Vida Nova. Eles já estão aqui, eu creio em nome de Jesus. Amém? Passa, vamos continuar lá na carta. Olha lá, ó. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, aleluias. Irmãos, deixa eu só usar aquela coisa ali para abrir um parênteses. Você quer ser coluna? Aprenda a amar a leitura. No Brasil não é comum uma pessoa gostar de ler, por causa da cultura. Nós não somos ensinados normalmente. Mas eu digo para você, por mais que você diz, não consigo, se esforça. Antes de eu conhecer Jesus, eu também não gostava de ler. Mas eu passei a apaixonar por leitura lendo a Bíblia. Amém? Lendo a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, e uma frase que eu ouvi do meu pastor na época, do pastor onde eu me converti, ele disse assim, essa frase: eu sou aquilo que eu leio. Essa frase está igual uma flecha até hoje cravada aqui no coração. Eu sou aquilo que eu leio. Não acredito que você não vai anotar isso. Eu acho que eu até te dou uma caneta para você anotar no braço. Quem quer? Não acredito que você não vai anotar isso. Eu sou aquilo que eu leio. Eu sou aquilo que eu leio. E não vou entrar nisso agora, mas a Bíblia confirma isso, sabia? Mas vamos lá. Então, aprenda a ler. Fala com quem está falando, é possível aprender. Fala que é possível aprender. Quem aqui já fez academia? Quando você entrou lá, você entrou gostando? Nossa, eu amo carregar peso, eu amo correr. Mas você viu que era uma necessidade, até para o seu bem-estar, para a sua própria saúde, e você se esforçou para fazer. Você quer ser saudável espiritualmente? Apaixone-se pela leitura. Tanto que, olha para você ver, Paulo fala nessa carta que ele já sabia que ia morrer. Ele não fala na carta especificamente, mas talvez ele já sabia até o dia. Talvez os soldados de Roma já tinham falado, ó, dia 15 nós vamos te matar. E aí ele escreve uma carta para Timóteo e pede assim, traz meus livros. Imagina, você está indo morrer e está caçando livro. Olha para você ver. Vamos lá. Irmãos, eu vou deixar aqui já. Eu quero estar vivo até Jesus voltar. Mas se por acaso ele me levar antes, eu quero que enterre no meu caixão meus livros também. Amém? Já estou deixando vocês. Brincadeira. Mas então vamos lá, volta para mim que eu não gravei lá. Traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos ali eram as escrituras do Antigo Testamento. Então o pergaminho ali é a Bíblia. Agora olha o que ele diz a respeito de Alexandre. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor, misericórdia nessa frase, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Agora ele fala de Alexandre. E aqui ele não vai falar bem não. Ele fala assim, Alexandre o ferreiro. Para você não ter dúvida de quem que é. Alexandre o ferreiro, o latoeiro, causou-me muitos males. Ele se opôs às minhas palavras. Creio eu que enquanto Paulo pregava, seja lá de casa em casa, seja na hora do culto, seja ao ar livre em praça pública, creio eu que Alexandre ele não ficava de longe, ele ficava no meio. Ele participava dos cultos. Mas enquanto Paulo pregava, ele ficava no meio desmentindo, semeando contenda no coração dos irmãos. E Paulo, aquele ali, ó, meu filho,
Ele fica falando essas coisas aí, mas ele matava, que não sei o quê. Imagino que ele inventava mentiras, porque a Bíblia diz que ele se opôs fortemente às palavras. Isso que ele está falando aí, o que ele ensina sobre discipulado 1 a 1, isso é mentira, rapaz, isso não é bíblico não. O que ele ensina sobre dízimo e oferta, isso é mentira, rapaz. E ele começou o quê? A se opor às palavras. E olha para mim, irmãos, isso acontece até hoje, tá? Até hoje. Eu já estava, uma vez eu estava num culto, e enquanto o pastor pregava, tinha um homem, aparentemente era ateu, lá no meio, desmentindo. E o pastor orando para sinais e maravilhas, e ele lá, e não era baixo não, até que, o que o pastor falou? O pastor parou tudo, para. Eu vou ter que te convidar para retirar. Porque ninguém gosta de receber uma visita na sua casa que começa a difamar e ir contra tudo que acontece. E nós, como igreja, que não somos obrigados a aceitar, nós vamos te convidar para se retirar se você não ficar calado. Mas olha para mim, imagino que isso acontecia, imagino que Alexandre fazia isso. Ele se opunha. Quem está entendendo? Zé? E isso acontece até hoje, irmãos. Só que a gente não vê Paulo amaldiçoando a pessoa, falando mal dele, mas falando assim, olha, eu entrego ele na mão de Deus, porque o que ele está fazendo não é contra mim. É contra quem? Irmãos, o que as pessoas falam não é contra a Vida Nova, não é contra o pastor Carlos ou a pastora Ana. Contra Deus. Porque como eu disse, o que nós estamos vendo e presenciando e fazendo parte aqui não é normal. Amém? Não é normal você começar um ministério em uma célula com 12 pessoas e menos de 5 anos depois já ter até um prédio próprio, irmãos. Não é normal, para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, você como coluna, se você vê alguém como Alexandre, não é para bater nele não, mas vira para ele e fala, meu irmão, fica assim não. Isso é dar lugar para o diabo. O que você não entende? Se eu souber te explicar, eu vou te explicar. Se eu não souber, nós vamos lá no pastor Carlos. Porque o que for que estiver contaminando o seu coração, vamos explicar. Você está tudo conversado é entendido, não tem uma frase assim? Mas não deixa o diabo, isso é dar lugar para o diabo. Você não vai estar prejudicando o pastor, a igreja, não. Você vai estar prejudicando a si mesmo, porque o diabo vai achar um espacinho nisso daí e vai entrar com tudo. Quem está entendendo diz amém. Sem falar que no final das contas, ele vai ter que prestar contas a Deus. Quem está entendendo diz amém. Mas aí olha, você vê, olha o que Paulo diz, previna-se contra eles. Olha para mim, irmãos, eu gosto muito sabe aquela frase assim, não vou dar nome aos bois não, eu gosto de dar nome aos bois. Amém? Então, nesses pouco mais de um ano que eu estou aqui, alguns momentos eu só não ainda dei nome aos bois, porque eu não sei, por submissão ao pastor e à pastora, porque, no sentido de tipo assim, porque eu já errei muito, irmãos, de falar no momento que não era para falar, amém? E a gente tem que aprender com os erros. Então eu falo, pastor, será que não era o momento de falar? Ele, não, vamos segurar a mão um pouquinho. Aí você está entendendo? Quietinho. Mas, irmãos, e aí também é bom porque ele é meu discipulador, e como a palavra domingo disse, às vezes a minha convicção pode estar o quê? Errado. Por isso eu chego para ele e falo, pastor. E aí o Espírito Santo vai usar ele para falar, não, está errado essa convicção aí. Vocês estão entendendo? Mas o negócio é o seguinte, Paulo deixou registrado o nome, e deu até a profissão para não errar. E falou com Timóteo, previna-se contra eles. Olha para mim, os Alexandres da vida que insistem, passa tempo e ele está insistindo, passa tempo e ele está insistindo. Vai chegar um momento que no Tadel, nós vamos falar abertamente com vocês. Fulano, Beltrano e Ciclano estão resistindo. Previnam-se contra eles. Quem está entendendo também? E o dia que isso acontecer, irmãos, porque uma hora vai acontecer, não escandaliza não. Amém? Por isso que nós queremos que vocês amadureçam como lideranças de uma igreja. Porque tudo isso aqui acontece. Tudo acontece. Amém?
Às vezes, se você ainda faz parte daqueles irmãos que não estão envolvidos na liderança, você nem mal fica sabendo. Mas nós, como liderança da igreja, chega momentos em que numa reunião fechada, a gente fala o nome de Alexandre, fala a profissão para você ter certeza de qual Alexandre nós estamos falando e dizemos para você, previna-se contra ele. Você como coluna, lá na sua célula, você precisa proteger a visão da nossa igreja. Eu não acredito que você não vai notar isso. Você como coluna da igreja, precisa proteger a visão da igreja. Deus dá visões diferentes para cada igreja. Amém? E não quer dizer que porque as visões são diferentes, que só um está certo. No texto que nós começamos, a Bíblia, Paulo está dizendo assim, olha, Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, nos estenderam a mão como sinal de comunhão. Ou seja, eles estavam aprovando o ministério de Paulo. E Paulo diz assim, e qual que foi o assunto? Nós vamos pregar para gentios, e eles vão pregar para quem? Para judeus. Ali estava mostrando que a ênfase, a visão que Deus deu para Paulo é de pregar para gentios. Para Pedro, Tiago e João, para os judeus. E cada um tem que ser fiel ao que Deus te chamou. Quem está entendendo diz amém? Então cada igreja tem visões diferentes, que podem todas estar certas. Quem está entendendo diz amém? Mas se você faz parte da vida nova, você tem que ser fiel à visão da nossa igreja e como coluna precisa proteger a visão da nossa igreja. Amém? Se a Universal não trabalha com discipulado 1 a 1, nós somos uma igreja celular e discipulado 1 a 1. Nós não vamos apontar o dedo para a Universal e falar, vocês estão errados, que vocês não são em célula, não têm discipulado. Nós não podemos fazer isso. Mas também, se alguém deles vier falar alguma coisa sem brigar, como diz o pastor Eibe, com muito amor, nós vamos defender a visão da nossa igreja. Olha, não fala não do discipulado, não é? Você ainda não entendeu. Se você quiser eu te explico, a gente lá na igreja te explica, mas não fala mal não, porque é a visão da nossa igreja. Células, quem está entendendo também? Você como coluna precisa ser fiel. Por isso que o nosso desejo é chegar um momento em que todos vão estar no discipulado 1 a 1, sendo discípulos e tendo discípulos. Todos. Por isso que nós já estamos olhando para trazer o EDD. Agosto ou setembro. Vai ver a agenda da Igreja Amor e Fé. Mas nós já estamos mexendo os pauzinhos para trazer o EDD aqui. Amém? Para que a igreja inteira estejam mergulhados na mesma visão. Para que não fique só eu, Andréia, Jennifer e Patrício falando as coisas e o resto da igreja. Vocês estão entendendo? Nós vamos trazer para todo mundo ser batizado no mesmo batismo. Tem a mesma visão. A Bíblia diz, é claro, e eu já tenho pregado isso nas quartas-feiras. Nós precisamos ter a mesma mente e o mesmo coração. Quem entendeu diz amém? Paz. Na minha primeira defesa, porque ele foi preso, na minha primeira defesa, olha que frase, irmãos. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Ali ele não estava falando das pessoas que não eram cristãs, não. Ele estava falando de alguns discípulos que andavam com ele. Mas quando ele foi preso, quando ele teve que se defender, esses discípulos, assim como os 12 fez com Jesus, o que eles fizeram? Foram embora. Que isso não lhe seja cobrado. Pior coisa talvez para um pastor é ter que dizer aquilo ali, o pessoal me abandonou. E às vezes a pessoa não abandona saindo da igreja, mas às vezes ela está sentada aí, mas não está com o coração aqui. Sabia disso?
Às vezes a pessoa ela continua ouvindo todo o culto, mas a mente dela já não é a mesma, o coração já não é o mesmo. E você não, para abandonar uma pessoa, não precisa ser necessariamente de corpo físico. Estou indo embora para outra igreja, ou estou indo embora. Não, não, às vezes estando sentado na cadeira, você já abandonou. Aqui no coração, aqui na mente. Estevão, pregando em Atos 7, ele falou que o povo do Egito, no coração deles, que o povo de Israel, andando no deserto, no coração deles, voltou para o Egito. Eles voltou fisicamente? Não. Eles entraram em Canaã, mas Estevão disse que no coração eles voltaram. Tem gente que ainda não desviou, não voltou totalmente, mas ele está aqui pensando em lá fora. Quem está entendendo, Zé? Pastor, nós vamos fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa abandona, ela não está presente, ela não mostra o apoio. Quem está entendendo, Zé? Irmãos, às vezes eu posso não entender o que o pastor está querendo fazer, mas eu vou falar, pastor, eu não estou entendendo, mas estou aqui com o senhor. Isso é ser coluna, amém? Isso é ser coluna. No caminho ali você vai entendendo, amém? No caminho às vezes você entende. Vamos lá. Mas olha lá, ó. Mas o Senhor, aleluias, permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Mas o Senhor sempre permanece com a gente. E olha para mim, líderes de células e futuros líderes de células, isso também pode acontecer no ambiente da sua célula. Pessoas que estavam ali, que talvez vão te deixar. Pessoas que talvez estão nas células, mas você não pode contar. E você precisa estar com o coração o quê? Com Deus, para reconhecer que por mais que os irmãos estão deixando, o Senhor continua com você. Porque como eu venho ensinando para os irmãos, se você bater na rocha, é pior. Não só o povo, mas aí você também. Amém? Então vamos lá, passa, para nós finalizar. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila. Se você ler o livro de Atos e as cartas de Paulo, em todas as cartas, Paulo cita esse casal aqui, ó. Priscila e Áquila. Todas as cartas dele. Lê o Novo Testamento, você vai ver. Em Atos e nas cartas dele. Toda a carta dele, ele faz questão de citar Priscila e Áquila. Porque eram um dos casais mais próximos de Paulo. E aos casais da Vida Nova eu digo, o pastor Carlos e a pastora Ana, como casal, líder da igreja, pode contar com você e o seu marido, você e a sua esposa, como casal coluna? Quantos casais colunas nós temos aqui? Amém? Porque também nós não queremos, nós somos uma igreja que valoriza família. Amém? Então, por nós valorizarmos família, quando eu falo com o Claudão, eu estou automaticamente falando com a Andréia. Quando eu falo com a Andréia, eu estou automaticamente falando com o Claudão. Se eu falo para o Claudão, se eu quero contar com você no Tadel, eu não preciso, o desejo é que a gente não tenha necessidade de falar com a Andréia. Mas se eu falei com o Claudão, ela já se inclui, porque os dois são um só. Quem está entendendo, diz amém? Esse é o desejo. A gente consegue ter, você pensa em vida nova, você consegue ver só a cara do pastor Carlos? Não, é automático, você já associa o pastor e a pastora, tem como... E esse é o desejo, na sua célula, quando as pessoas falam, célula Galileu, tem que ver a cara do Claudão e da Andréia. Vocês estão entendendo? Tem que... casal, irmão, é para isso. Amém? É para estar junto. Claro que há exceções, como a Jennifer não está aqui hoje. Amém? Mas a regra deve ser o quê? Você do meu lado. Quem está entendendo diz amém. E a casa de Onesíforo. Ali fala da família. Sua família é coluna aqui na igreja? Porque ali está falando a casa, está falando a família. Ali Paulo já falou assim, eu vou pôr tudo num pacote só. A casa de Onesíforo. Sua casa, sua família é coluna na vida nova? O pastor Domingos Jardim, ele fala assim que na opinião dele, o maior segredo para ter uma igreja saudável
é as famílias estarem saudáveis. Para a vida nova permanecer saudável, a sua família precisa estar saudável. Eu não acredito que você não vai notar isso. Seu primeiro ministério é a sua família. Então você deve cuidar da sua família, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor aqui na Vida Nova, como uma família coluna. Já tem algumas famílias aqui na Vida Nova que a gente sabe que são colunas. Sim ou não? Sim ou não? E o desejo de Deus é que a sua família também seja coluna aqui na Vida Nova. Amém? Vamos lá. Erasto permaneceu em Corinto. Irmão, está vendo o tanto de discípulos que o Paulo tinha? Eu terminei de ler o Novo Testamento e à medida em que eu fui lendo os filhos de Paulo, eu fui anotando a minha Bíblia. Eu que não trouxe ela, mas você tem que ver o tanto de nome. Tanto de filho espiritual que o Paulo tinha, e as igrejas que ele plantava, ele deixava na mão de quem? Eu entrei em contato com o apóstolo Rogério para pedir eles o apoio para vir aqui. Ele falou assim: eu vou te passar o contato do pastor Rafael, mas não é aquele Rafael que ministrou, não, o outro. Porque é ele que cuida, ele que é o pastor da igreja onde foi. E aí eu estou agora conversando com o pastor Rafael. Ou seja, ele vai plantando igrejas e vai deixando os filhos dele cuidar da igreja. E ele fica como apóstolo, só discipulando esses filhos na fé, para que eles continuem, cuidando deles, e aí tem até a liberdade para ir plantar a igreja em outro lugar, e ministrar em outros lugares. E eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui na Vida Nova também. Amém? Nós vamos ter muitos cultos, até quando a igreja estiver nisso tudo aqui, não vai caber o tanto de gente, nós vamos ter que fazer vários cultos no domingo. Quem aqui vai ficar responsável por um dos cultos no domingo? Deixa eu ver. Amém? Vamos lá. Erasto permaneceu em Corinto, estamos acabando, acaba no 22. Mas deixei Trófimo doente em Mileto. E aí, irmãos, assim, às vezes a gente vai ficar doente. Ninguém consegue ficar saudável, até mesmo espiritual, o tempo todo. Chega um momento que a gente dá uma baqueada mesmo, isso é normal. Mas nesse momento, pode ter certeza, nós vamos deixar você em algum lugar doente. Mas ali, ele não está falando, deixei aqui doente lá. Não, não é isso. Com certeza, provavelmente, era o melhor ambiente para ele estar e se recuperar, era lá em Mileto. E ele falou assim: eu deixei ele lá, para reabastecer. Amém? No momento em que você estiver passando dificuldade, aí é que você tem que chegar perto do pastor ou do seu discipulador e falar: não estou bem, me ajuda, estou doente. Amém? Não espera morrer para nós ter que ir lá fazer o velório, não, irmão. Chega e fala: não estou bem. Mas eu lidero a célula, o que o pessoal vai pensar? Irmão, o pessoal não vai pensar nada, todo mundo fica doente. Ninguém é de ferro. Quem está entendendo, amém? Ninguém é de ferro, irmãos. Amém? Paz. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Mais uma turma de pessoas que estavam com Paulo. Talvez, quem sabe, daqui a uns tempos o pastor Carlos vai escrever uma carta e o seu nome vai estar nessa carta. Imagina? O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com você. Se coloque de pé. Então, irmãos, Tiago, Pedro e João, tidos por coluna. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Você não é obrigado a ser coluna, irmãos. E ainda que você não se torne coluna aqui na Vida Nova, isso não quer dizer que nós vamos te excluir. Isso não quer dizer que você vai ser uma ovelha negra. Não é isso. Não é isso. Nem todos vão se tornar colunas. É um mistério até mesmo de Deus. Nem todos se tornam líderes, nem todos se tornam pastores. A própria palavra de Deus diz isso. Mas
Eu acho que todos podem ter esse desejo. Se Deus vai me constituir, eu não sei. Mas no que depender de mim, eu vou desejar e eu vou buscar isso. Não sei se o pastor Carlos vai me considerar uma coluna um dia, mas no que depender de mim, eu vou me pôr à disposição. Porque não tem a ver com a liderança, tem a ver primeiro com você. Eu não quero que você olhe para a liderança dizendo, eles não me fizeram. Não, eu quero que você olhe para o seu coração. Eu quero. Eu estou disposto a fazer os sacrifícios que vai ser preciso para me tornar uma coluna. Eu estou disposto a enfrentar os ventos que vão vir e eu ter que permanecer firme no lugar. Nós queremos olhar primeiro o seu coração. Se você quer, se você tem esse desejo. Queremos também olhar nessa noite o seu coração, que talvez já está amando algumas coisas desse mundo. E se você está aqui, ainda não chegou no grau máximo, então aleluias. Vamos peça a Deus neste momento para cortar isso ainda pela raiz. Porque se você está aqui é um bom sinal. Senhor, apresente para o Senhor o seu coração. Inspira aí, Dudu. Põe um louvor aí. Fale com o Senhor o desejo do seu coração. Fale com o Senhor o desejo do seu coração. Eu aprendo com o pastor Jeremias Pereira que toda palavra que nós ouvimos, nós precisamos, antes de sair do culto, tomar uma decisão diante dessa palavra. Não saia dessa noite sem tomar uma decisão diante da palavra que você acabou de ouvir. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Faça um compromisso com Deus e consigo mesmo. De fazer o que talvez você ainda não está fazendo. De ser o que talvez você ainda não tem sido. É você e o Deus. É você e Jesus. É você e o dono da igreja e o cabeça da igreja aí agora. Eu vou deixar você a sós com Ele. Fale com Ele. Fique à vontade na presença dEle. Se quiser orar em línguas, ore em línguas. Se quiser dar glória, aleluia, fique à vontade.